catálogo publicado há alguns anos. E vai destacar especificamente espartilho, e dentro desse livro ele também vai dizer sobre as deformações que causam o salto alto. E as loucuras da moda, um desafio ao bom senso, né? Ele vai destacar especificamente a cintura extremamente fina, apertada pelo espartilho. Considerando seu posicionamento firme sobre o assunto, o autor se dedicou à criação de um padrão de corpo belo, por meio de dois elementos diferentes, porém complementares: a proporção de diversas partes do corpo e as formas dessas partes. Segundo Hébert, e eu cito, a beleza das proporções se deve ao tamanho e à conformação da ossatura, que se reportar assim às partes do esqueleto, e a beleza das formas ou a beleza muscular está relacionada ao desenvolvimento muscular. Esses dois elementos de beleza independentes raramente existem no mesmo indivíduo. Fecha aspas. Essa também é outra imagem de uma aluna dele. A composição do autor, que buscava a beleza do corpo feminino, previa 10 medidas e proporções. Mais uma comparação. Dentre elas estavam a altura comparada entre o tronco e membros, a largura do busto, do quadril e do pescoço e da envergadura do tronco. Nessa imagem são as alterações de formas, a alteração das formas e a consequência do insuficiente desenvolvimento muscular. E a outra foto, como eu disse, que nem todas as mulheres estão com o rosto coberto, o sujeito com um desenvolvimento normal, que é a imagem de uma aluna dele. A posição dos seios ele também vai desenhar dentro desse livro, por isso que ela tá com uma mão levantada e a outra abaixada, está abaixada, acredito eu, propositadamente, porque ele vai desenhar e ele vai prever uma linha para os seios também, um padrão para o posicionamento dos seios. Esta fórmula que ele fez, né, essas medidas que ele faz das proporções, seriam para mensurar o desenvolvimento muscular da mulher, intrinsecamente ligado ao seu modelo de educação e às suas práticas corporais. Hébert, então, propôs a discussão de uma temática delicada, pois as meninas, à época, não deveriam se exercitar e eram coibidas a seguirem os padrões da moda. Assim, criou uma série de argumentos para que elas se atentassem aos perigos que suscitariam a falta dos exercícios físicos, e aproveitou para indicar seu método como mais adequado para as jovens mulheres francesas. Então, bom, dentro desse livro são essas proporções e esse livro, na verdade, é mais dedicado a isso, né? Essas proporções, a esses desenhos de forma. Como eu disse, não existe diferença, e agora eu vou entrar na segunda parte, que é sobre as palestras, que são ambientes dedicados exclusivamente para as mulheres. Então, seguindo seu interesse pela educação feminina, em 1918, ainda durante a guerra, momento em que o colégio de atletas de Reims já não funcionava mais, Hébert fundou as palestras. O colégio de Reims, eu vou falar amanhã, era um colégio de atletas que tinha também um anexo feminino, e ele foi destruído no começo da Primeira Guerra Mundial. Então, nesse momento, ele vai criar essas palestras, né? A primeira é a palestra Um Colégio Ginástico Feminino Infantil em Deauville, com a ajuda do prefeito local. Em 23, isso foi em 18, em 23, na região da Costa Azul, próximo a Nice, criou uma palestra de inverno. A palestra de Deauville estava sob a direção da monitora-chefe, Madame Yvonne Moreau, ou Yvonne Hébert, que é a futura esposa, a futura senhora Hébert. A estrutura dessa palestra era composta por jardins, uma vila rústica, um estádio de treinamento que continha uma pista de 217 metros, mastros, pórticos, barras, espaços para lançar e levantar, um estádio de dança, um estádio de jogos, um terreno para as práticas de tênis e basquete, além de mais 2 pistas de 80 e 190 metros, somando um total de 17.265 metros quadrados.
A palestra fora projetada, foi uma coisa até que eu falei com o Luiz, que ele falou que vocês achariam interessante, o arquiteto que desenhou, até eu acho que na apresentação de manhã eu vou trazer uma planta baixa, o mesmo arquiteto que desenha as palestras, desenha o colégio de atletas também, que é um arquiteto francês, Edouard Redon. Então ele vai projetar, essa é uma das imagens especificamente dessas palestras. Por que eu sei? Porque as mulheres estão com as vestimentas típicas das palestras, né? E então esse era um dos ambientes. Nesses ambientes, portanto, as alunas de EBER praticavam os ensinamentos provenientes do método natural, em um local semelhante e da mesma maneira que eram executados por agrupamentos femininos. Então eu gosto de frisar, e é importante frisar, que o local era exatamente semelhante, porque ele tinha um padrão de platô e um padrão de estádio. Então, a mesma reprodução que tinha no colégio de atletas, que não era um local destinado especificamente às mulheres, mas como eu disse, tinha um anexo feminino, que também era dirigido pela mulher dele, que vai ser a mulher dele. É o mesmo padrão arquitetônico para as palestras que ele vai construir depois do advento do colégio de atletas, que também vou falar amanhã, que é um marco dentro da produção dele, né, e do trabalho dele. Então as mulheres vão praticar no mesmo local e vão fazer, eu adoro essas imagens, vão fazer os mesmos treinamentos dos homens rigorosamente.